Então vamos assim, queridos e amigos e irmãos de jornada, buscando nos sintonizarmos com esta nossa Santa Casa de Oração, tranquilizar os nossos pensamentos, os nossos corações, imaginando a figura meiga de Jesus, com seu olhar sereno, o seu sorriso delicado, a nos convidar a segui-lo. E assim, sentindo a atmosfera e os fluidos deste ambiente, que possamos direcionar os nossos pensamentos para estarmos verdadeiramente presentes aqui neste momento. Momento este de aprendizado, de orientação, de encontro com a espiritualidade maior, que nos convida a novos entendimentos, a novos rumos em nossas jornadas, a novas atitudes, desabrochando em cada um de nós o amor, a caridade, a esperança em um futuro melhor, e que estejamos assim dedicados à mensagem desta noite, e que os bons amigos espirituais que trabalham na seara do Cristo possam nos intuir, nos iluminar e nos conduzir em mais esta noite bendita de trabalho. Permaneça conosco, Mestre amado Jesus, hoje e sempre. E assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, o casal. Seu nome mesmo? Rodolfo, seja bem-vindo, Rodolfo. Seu? Anne, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre um tema que com certeza não nos aflige, né? Certamente a gente não tem essa preocupação, né? Ou pelo menos não deveríamos ter essa preocupação. Do livro Pão Nosso, do Emmanuel, né? Psicografia de Chico Xavier, Espírito Emmanuel, o tema é o problema de agradar. Esse está no capítulo 47 do livro Pão Nosso. E aí vem o primeiro trecho, né, dessa mensagem de Paulo: se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Essa mensagem, eu senti que ela era muito oportuna, né, para que a gente pudesse, nós, refletirmos em conjunto sobre esse problema, né, de agradar. Eu não sei vocês, mas eu, em várias oportunidades da minha vida, a gente acaba muitas vezes se anulando, né, na tentativa de agradar a todos, né. O melhor e o maior que esteve entre nós, que foi Jesus, não conseguiu agradar a todos. Quem somos nós, né, para ter esse intento? Então, Paulo, ele endereça uma carta a esse povo das Galácias, né, falando sobre o desvio de conduta daquele povo. E aí, na minha curiosidade, eu fui buscar na Bíblia esse capítulo, né, que ele fala, esse versículo 1 de 10. E eu vi que era interessante que a gente passasse um pouco dessa mensagem antes da gente entrar realmente na narrativa do livro. Ficou um pouco, porque em casa, olhando no computador, parecia que estava maior as fontes, a letra, né? Então, vocês desculpem aí que eu pequei um pouco nessa fonte, mas vamos seguindo aqui, eu vou tentar lendo para vocês.
Então, no capítulo 1, no versículo 1, ele fala: Paulo, apóstolo enviado, não da parte dos homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A Galácia é a atual Turquia hoje. Tá? Então, essa era uma das regiões que Paulo visitou na época e montou uma das igrejas do Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então ele faz uma introdução nessa carta que ele escreve. E aí ele começa a conversar com esse povo, que eles estavam se desvirtuando do caminho que ele já tinha orientado. E ele fala: admiro-me, inicialmente, admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho do Cristo. Então ele se dirige a esse povo, chamando a atenção desse povo, porque de alguma forma eles começaram a se desviar do caminho. E ele estava distante nessa ocasião, ele estava em outro local. E ele costumava a escrever cartas para os membros, para os povos dessas igrejas. E ele começa a chamar a atenção pessoal: o que está acontecendo? Por que vocês estão tão perturbados, com relação ao assédio que ocorria na ocasião? Algo de semelhante com a nossa vida atual? Nós somos sempre, no nosso cotidiano, nós somos também assediados. E muitas vezes nós temos que escolher que caminho que a gente quer seguir. Se é o caminho de agradar ou se é o caminho do Cristo. E aí continuando, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que ele seja amaldiçoado. Eles usavam alguns termos na ocasião, que era o termo que o pessoal, Jesus mesmo falou diversas vezes por parábolas, na grande maioria dos seus ensinamentos, Então eles usavam alguns termos que, ao nosso ver, pode ser pesado agora, mas naquela realidade era justamente para chamar a atenção daquele povo, que era um povo mais ignorante. E chamando a atenção: olha, se alguém aparecer, mesmo dizendo que é um anjo do céu, e que venha pregar um evangelho diferente do que o Cristo nos ensinou, e ele, como emissário do Cristo, ele seguiu abrindo essas igrejas e passando esse evangelho, era para que eles não aceitassem outras mensagens. Como já dissemos agora e repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo do Cristo. Então aqui ele mostra um caminho. Paulo vem chamar a atenção e vem orientar, e ele vem dizer que esse evangelho, ele não foi anunciado por ele, e também não é de origem humana. Ele também pregava, mas todo esse evangelho, todas essas informações que nós recebemos, veio dos emissários, veio de Jesus Cristo. E ele era o porta-voz, então ele queria chamar a atenção para essa questão de agradar aos homens. E aí nós vamos entrar um pouquinho, que eu fiz mais algumas informações, isso aqui é mais a título de curiosidade, Vale a pena a leitura completa desse trecho. Vale a pena da leitura, eu acho que é um trecho bem pequeno, mas ele vem dizer isso, essa questão de qual caminho nós queremos seguir. Eu acho que essa é a mensagem que nós precisamos refletir no nosso dia a dia. Porque muitas vezes, para sermos aceitos, e é o que Paulo quer chamar a atenção, que caminho que o Paulo
que Paulo de Tarso está nos querendo mostrar. Então, para ser aceito, muitas vezes a gente acaba não externando nossas opiniões, né? Nós acabamos agradando aquele, ou é o filho em casa, ou é o esposo, ou é a esposa, né? A gente acaba cedendo demais. Mas eu acho que a gente tem que pensar, né? Que caminho que nós queremos seguir. É o caminho do Cristo, da retidão, né? Da moral, da conduta reta, ou é o caminho que nos leva a estar bem com todos? Eu não sei vocês, mas eu já tentei fazer isso muitas vezes na minha vida. E eu confesso a vocês que muitas vezes não deu certo. Porque você agrada um, você desagrada o outro. Imagina, você tem uma pessoa com uma opinião X, a outra pessoa com uma opinião Y, e aí você fica, poxa, eu gosto tanto do Pedro, mas como é que eu faço? A opinião dele até acho que faz sentido para mim, mas a do outro parece que me convence. E a gente acaba escolhendo um dos lados, não é verdade? Não dá para escolher muitas vezes os dois lados. E como que a gente deveria se perguntar nessas ocasiões que a gente se encontra muitas vezes nessas sinucas de bico? O que Jesus faria? Faziam parar muitas vezes para fazer uma oração, para perguntar para o seu mentor espiritual, mentor, por favor, me intua, eu não sei a resposta, estou numa situação difícil, tenho que fazer uma escolha, né? Mas seguindo a escolha que realmente é o caminho de Jesus. E aí, nesse livro, nesse trecho do livro do Pão Nosso, o Paulo quer nos chamar a atenção para quê? Que nós nos preocupemos com os nossos deveres próprios, com as nossas responsabilidades perante as nossas vidas e sigamos o caminho reto do Cristo. Ele quer nos mostrar que vale mais nossa consciência tranquila. Há umas 2 semanas atrás, um dos rapazes que trabalha comigo, ele chegou com a seguinte notícia para a gente: olha, nós conseguimos mais um cliente que nos procurou aí, e esse cliente pediu uma proposta, vou mandar a proposta para esse cliente. Pô, ótimo, tal, ensinamos o caminho das pedras, é um rapaz novo que está trabalhando conosco. E aí, no dia seguinte, esse rapaz virou para a gente à noite, falou assim: olha, a pessoa da qual nós mandamos uma proposta, essa pessoa, ela pediu 20% para ela, tá? Ela pediu um adicional, que da proposta nós separássemos 20% para ela. Eu falei, deixa eu ver se eu entendi direito. Ela trabalha numa empresa, ela está abrindo uma licitação, e você, como fornecedor, né? Ela pediu para você 20% do valor da proposta, é isso? Então, se o montante fosse, sei lá, 5 mil reais, 20% era para ela. R$1.000 eu deveria dar para ela. Mas dar para ela como? Como que é isso? Isso é propina, gente. A pessoa está pedindo propina. Veja. Consciência tranquila. Falei, de forma alguma. E mais ainda, o que nós vamos fazer? Nós vamos, de uma forma bastante sutil, nós vamos declinar da proposta. Nós não precisamos disso. Mas o assédio vem de tudo. Isso é um exemplo dentro de muitas coisas que a gente vai vivenciar no caminho. Então, assim, muitas vezes a gente reclama dos políticos, nós reclamamos, né, daqueles que estão acima, que têm acesso, mas muitas vezes a gente vê que o troco que a gente recebeu está a mais, está errado e a gente não fala nada. Nós não acabamos não falando nada, pecamos, né? Então, assim, nós precisamos estar com a nossa consciência tranquila, que nós estamos escolhendo e decidindo pelo caminho reto. O que Paulo está querendo mostrar? Que aprendamos a renunciar às opiniões, muitas vezes irracionais e dominadas pela emoção. Que a gente abra a mão, que a gente tenha discernimento suficiente, muitas vezes, né, que tenhamos esse discernimento naqueles momentos difíceis, onde os ânimos estão muito exaltados, e que a gente não se preocupe com a opinião, muitas vezes, irracional do outro. Gente, vocês imaginaram nessa fase agora que o nosso país está vivendo,
Quantas famílias se distanciaram? Porque um é A, o outro é B, o outro é C, né? Que cada um reflita a seu modo, mas que não vale a pena, muitas vezes, entrarmos nesses embates, né? Porque você tem uma opinião e o outro tem outra opinião, diferente da sua, né? A gente, uma vez o seu Pedro comentou aqui, e eu concordo plenamente, a política ela tem que ser discutida, mas bem discutida, de uma forma racional, de uma forma a levar com que as pessoas reflitam. A política interfere diretamente na nossa vida. Por que não discutir política? Né? Eu busquei ao longo desses momentos agora, eu expresso minha opinião, né, converso, tudo, mas numa boa. Né? Eu não assedio ninguém. O cara está lá, tem outro entendimento, mas tem parente da gente que muitas vezes se sente no direito de cutucar. Aí você coloca uma mensagem no seu status, o cara vem e cutuca. Ô, fulano, mas você, que é isso? Fora fulano, fora ciclano, fora beltrano, né? Aí eu fiquei, isso é uma coisa que se a gente não tiver um certo equilíbrio emocional, a gente se irrita. E são pessoas muito boas na vida da gente, mas que têm uma visão diferente. Mas muitas vezes não tem aquele chazinho, não toma aquele chazinho de simancol, né? E quer fazer você, muitas vezes, mudar de opinião. Aí a pessoa falou assim, política, futebol e não sei o que, eu não discuto. Eu falei, futebol não, eu não discuto. Porque é uma coisa que às vezes o pai passou do filho, né? Aquele amor pelo São Paulo, pelo Corinthians, pelo Flamengo, pelo Palmeiras. Isso é gosto, não se discute. Mas a política nós precisamos ter serenidade suficiente para discutir, né? Serenidade para poder avançar. E tem pessoas que, infelizmente, quando contrariadas com uma opinião diversa da dele, a pessoa se afasta, a pessoa briga, aí age com essa forma, né? Dominado por essa irracionalidade, né? E Paulo quer mostrar, a multidão, ela não vai ter carinho e admiração por você, ou as pessoas que estão à sua volta. Isso é a multidão, não. As pessoas que estão à sua volta não vão ter carinho e admiração para você se você não seguir as exigências e os caprichos dela. Tá tudo bem enquanto você está ali naquele meio e está concordando com tudo que está acontecendo. Basta uma opinião diferente, basta discordar, ou basta muitas vezes a forma como a gente se dirige, não ser a forma mais apropriada, às vezes naquele momento, porque a gente também carrega muita emoção dentro de nós, mas basta que você fale assim, não concordo com isso. Tem 10 na mesa, 9 concordam. Se você falar que você não concorda, amigo, desculpa, toda aquela admiração, todo aquele carinho que dispensavam a você, que nada mais era do que um interesse, né, que estava ali de você fazer parte daquele time, desde que você, né, se mantivesse favorável às decisões daquele colegiado ali, então você servia. Mas a gente tem que estar preparado para isso. Nós temos que estar preparados e ter consciência que muitas vezes nós vamos ter que dizer não. E às vezes a gente tem que dizer não para as pessoas que a gente mais ama. E dizer não, pelo menos para mim, durante muito tempo da minha vida, foi muito difícil. Eu não queria magoar o outro, né? Não queria magoar o outro, eu vou falar não. Você quer? Esses dias eu estava ouvindo uma mensagem, acho que foi do Leandro Carnal, ele falou assim, você quer perder um amigo? Empresta dinheiro para ele. Ele falou que é um dos pontos que você perde um amigo. Empresta dinheiro para ele. Né? E a gente muitas vezes acaba passando isso na vida. Às vezes você tem tanto amor por uma pessoa, você quer ajudar aquela pessoa de todo jeito, aí você empresta dinheiro para ele. E mesmo que aconteça alguma situação diferente, você ainda acaba sendo, né, muitas vezes, o errado da história. Isso pode acontecer conosco, a gente tem que estar preparado para isso. Né? Esse é um dos exemplos. Mas assim, dizer não, muitas vezes, é uma necessidade que a gente tem que fazer. A gente tem que dizer não, porque a gente tem um espaço, a gente não pode deixar o outro avançar também para o nosso espaço, para o nosso eu interior. Né? Então a gente não tem que seguir a massa, a gente não tem que seguir a multidão, a gente tem que seguir a nossa consciência com Cristo, o caminho com Cristo. A falta de equilíbrio de nossa parte, muitas vezes,
nesses embates, nesses momentos da vida, ele revela a nossa experiência e nossa invigilância mesmo, como muitos mensageiros da Boa Nova. Quando a gente passa a seguir esse caminho com Cristo, mais testados nós somos. Isso é certo. E aí nós vamos ser cutucados de todas as formas. E aí é a hora que a nossa invigilância, por exemplo, ou a nossa inexperiência, porque a gente nos falta equilíbrio em determinadas situações, é que a gente começa lá, tá vendo fulano lá? Tá vendo? Você pensa que é santo, mas não é santo não, com coisa que nós somos santos, né? O primeiro ouvido que está ouvindo aqui é o meu. O primeiro ouvido que ouviu isso tudo aqui foi o meu hoje estudando, né? Então, assim, isso é um puxão de orelha para todos nós, né? Jesus nos disse, orai e vigiai, porque você não sabe a hora que vão bater na sua porta. Então, nós temos que nos manter vigilantes e serenos. E mesmo quando a gente tem o nosso ânimo exaltado, que o nosso nervo fique meio aflorado, a flor da pele, que a gente possa, eu aprendi, que a gente tem que, não é contar até 10. Vocês sabiam disso? Que a gente tem que pelo menos contar 1. Se a gente já conseguir contar 1, e é verdade. Se a gente já contar 1, vai falar assim, opa, já diminuiu um pouco aquele nervosismo todo que a gente estava passando. Né? Alguma ofensa, alguma palavra que o cara jogou para você de qualquer jeito, alguma gracinha, algo que te ofendeu, que você não gostou, né? Paulo quer mostrar o quê? Que na falta de equilíbrio, as pessoas emitirão sua opinião maliciosa a nosso respeito. E aí você perdeu o equilíbrio, as pessoas vão começar a te atacar. E isso vai tomando proporção. Olha, gente, eu vou dizer para vocês com muita seriedade. Eu vejo, às vezes, essas pessoas públicas, o tanto de mensagens que nós vemos dessas pessoas, precisa ter, eu não sei nem dizer se é só equilíbrio, precisa ter uma condição, um controle emocional muito grande, né? Para você acordar no outro dia cedo e ver seu nome para tudo quanto é lado nos jornais. Uns favoráveis, outros contra, né? Mas o problema não é ser contra ou ser a favor, o problema é a forma como muitas vezes essas manifestações ocorrem, né? A falta de respeito, a falta de educação, a falta... Então a gente vê um cenário aí muito difícil, mas não é aqui no Brasil, não, é no mundo que nós vivemos, né? E muitas vezes nós, e me incluo perfeitamente nisso, nós mesmos somos ainda jogadores de um pouco de lenha nessa fogueira, né? Mas a gente vai aprendendo, né, com as nossas experiências, porque no caminho do Cristo, pô, imagina, pessoa, aquela opinião maliciosa a nosso respeito, isso é duro, né, a gente conviver com isso. Então, se você não estiver muito seguro de si, do caminho que você está seguindo, é difícil, né, da gente suportar determinados assédios. Quando se encontre na prosperidade material, muitos lhe questionarão com malícia a causa de seu sucesso. E mesmo acharão que você teve sorte. Sabe aquela sorte que o cara acorda 4:30 da manhã, foi dormir meia-noite e meia, 1 hora, estudando, aí no outro dia ele tem que voltar para trabalhar. Aquela sorte que eu estou falando para vocês, que as pessoas acham que muitas vezes a pessoa tem. Aí acorda 5 horas da manhã, já parece que está carregando aquele peso já do sono nas costas, faz uma oração, as coisas aliviam, o cara segue caminhada ali o dia inteirinho trabalhando. Aí à noite o cara vai estudar também. Aí quando ele começa a ter um pouquinho de sucesso, aí as pessoas falam assim, não, o cara teve uma sorte danada, né? Uma sorte danada. Então quer dizer, eu não acredito em sorte. Eu não acredito em sorte. Se a pessoa não aproveitar as oportunidades ou não, ela não fizer por onde do céu, não vai cair. Se ficar sentado em casa, né, às vezes a pessoa está passando por alguma dificuldade, sentado em casa esperando emprego, o emprego não vai chegar na casa dele, né, se ele não for atrás, se ele não for levar o currículo, se ele não for... Hoje em dia, graças a Deus, nós temos muito acesso à tecnologia, né? E esse acesso à tecnologia, gente, nos permite o ingresso de estudo em tudo quanto é
esfera que a gente quiser aprender. Tem tanta coisa gratuita de ótima qualidade, né, que a pessoa só não vai crescer, muitas vezes, se ela não quiser. Mas o céu é o limite. Né? Enquanto a pessoa tiver boa vontade de estudar, não sei o quê, ela vai à frente. Então, nesse resumo que eu estou trazendo para vocês, são todos trechos desse capítulo 47, dessa carta de Paulo, que o Emmanuel faz uma outra tradução para o nosso cotidiano. Né? Então, vocês também não acreditam em sorte, eu também não. Caso encontre-se em desvantagem material, aí é o outro lado da moeda, né? Caso você se encontre em desvantagem material, dirão que a causa dessas dificuldades está nas ideias, muitas vezes, que a gente abraça. Aí o cara fala assim, muitos, né, confundem um pouco e usam alguns termos pejorativos, né, sobre aqueles que muitas vezes seguem a doutrina que a gente abraçou aqui. Então o cara está passando dificuldade e ele fala assim, porque ele é macumbeiro lá, tá vendo? Tá batendo tambor lá um macumbeiro, então ele... E as pessoas, infelizmente, acho que o Luiz, eu estava comentando isso, né, Luiz, esses dias, o macumbeiro, vocês sabem de onde vem esse termo? Macumba é um instrumento de percussão, que é usado nos cultos religiosos, da Umbanda, do Candomblé. Então quem toca esse instrumento de percussão é o macumbeiro, que toca um instrumento que chama macumba. Mas as pessoas não entendem as coisas que estão por trás ali, a filosofia, e vem o quê? Atacando. Aí quando o cara não está se dando bem, porque ele é assim, porque ele é assado, porque ele não toma a decisão certa. Então as pessoas sempre, gente, sempre vão falar. Você tendo sucesso ou você estando em desvantagem. Né? Mas percebam também que não é só de tudo ruim. Sempre vai haver alguém para poder ajudar. Nós nunca estamos desamparados nesse mundo. Nós não estamos, não importa a circunstância, o amparo vem para todo mundo. Né? Basta que a gente se abra. Basta que a gente... Jesus não falou? Bater e a porta vai se abrir? Bater e abrir-se-vos a porta? Então, pedi e obtereis, batei e as portas se abrirão? Né? Lógico que tem a questão do mérito, do merecimento de cada um de nós. Mas desamparados não estamos. Não esperemos reconhecimento. Sigamos confiantes, trabalhando em benefício da sociedade, trabalhando para o homem, independente do que pensa. Nós precisamos. Nós estamos aqui nesse mundo que é justamente para nós fazermos a nossa parte. E aí, quando a gente fala fazer a nossa parte, imagina no serviço, né? Eu trabalhei em indústria por muitos anos. Quando o moço do café faltava, era um desespero na área de produção. Todo mundo queria tomar um cafezinho. Não era importante a atividade dele? Quando você entra num banheiro e aquele banheiro está sujo, aí o cara lembra que tinha alguém que fazia a faxina ali. Não é importante o trabalho dele? Toda ocupação útil é trabalho. E trabalho é servir ao Cristo. E nós vamos servir ao Cristo servindo aos homens. Nos servindo mutuamente. Um amparando o outro e ajudando o outro. Então que a gente trabalhe para o homem, certo de que quando nós estamos fazendo isso, nós estamos trabalhando para quem? Né? Nós estamos trabalhando para Jesus Cristo. A obra é dele, é para ele que nós trabalhamos. E eu lembro uma vez que a minha esposa falou para o seu Pedro, seu Pedro, essa apresentação aqui que eu fiz, ainda estou no começo aqui, tá muito... Falou, não se preocupe não, minha filha, você não está trabalhando para mim, você está trabalhando para o Cristo. Vocês estão trabalhando para Jesus. Faça de todo o seu coração e procure se aperfeiçoar. Mas o que nós estamos fazendo, primeiramente nós temos que pensar que nós estamos fazendo para Jesus. Quando a gente pensa que nós vamos fazer aquele ou esse trabalho, e a gente pensa que é para Jesus que a gente vai entregar, nosso compromisso aumenta. E a gente vai fazer com muito mais dedicação e amor. Ainda vai chegar o tempo ainda, né? Em tempo certo, talvez não enquanto estejamos nesta encarnação, nesta vida, o homem ainda terá a condição de compreender o esforço daquele servidor fiel ao Cristo, que é isso que Paulo chama a atenção dos Gálatas lá. Quando ele estiver evoluído, quando
Nós estamos passando pela transição planetária, ela vai se concluir lá para 2060. Bom, 2060 tem bastante tempo ainda, são 38 anos até lá, né? Eu já estou com, vamos colocar 50, 88, não sei se eu chego para ver, né? Mas o nosso planeta, ele terá uma ocupação de espíritos aqui encarnados, assim como nós hoje, que serão espíritos com uma tendência ao bem muito maior do que somos hoje, né? Então, a vibração do nosso planeta vai ser uma outra vibração, né? O bem vai imperar sobre o mal. Tem hora que o mal está acima, tem hora que ele está um pouco equilibrado com o bem, mas nunca o bem, nesse momento que nós vivemos, o bem ainda está superando o mal, né? Então, quando é que esse servidor fiel vai ter algum tipo de reconhecimento? Quando os espíritos que aqui ocuparem, encarnados esse plano, né, tenham essa consciência de amor, de caridade, né, de ajuda mútua, né? Talvez, quem sabe, nesse momento, né, o real socialismo, né, talvez a proposta mesmo de que tudo tem que ser compartilhado igual todos, aconteça de uma forma do jeito que manda realmente o figurino, né? Eu ouvi uma reportagem uma vez, e eu preciso até procurar isso, tinha uma cidade lá da Finlândia, lá para aqueles lados da Finlândia, que todo mundo lá era tudo igualitário de fato. Igualitário assim em termos, é lógico que tinha uma pessoa que tinha um trabalho mais bem remunerado e tudo, mas não tinha, a gente não via pessoas passando necessidade sem teto, por exemplo, sem uma casa, se na casa da pessoa não tinha uma televisão, ali a comunidade se ajudava, tal, se reunia, cada um dava uma quantia lá, colocava uma televisão para ele, ou imagina, lugar frio daquele, está precisando melhorar um aquecedor, alguma coisa, então as pessoas eram providas, né, do básico da dignidade para tocar a vida como seres humanos. Imagina, gente, que maravilha que seria se fosse assim, né? É óbvio que tem aqueles também que estão pelas ruas, que foi uma opção, né? A pessoa resolveu, por qualquer, a gente não sabe, né? E não nos cabe julgar, mas eu tô assim, olhando para aquelas pessoas que por um motivo mesmo, realmente, de uma dificuldade extrema financeira, não tiveram como, né? Ter um lar, muitas vezes. Então, nesse lugar, todo mundo tinha, né? Que saibamos que os servidores fiéis, saibamos trabalhar como esses servidores fiéis, sem nos preocuparmos com o juízo equivocado das criaturas que nos cercam, né? Porque Jesus nos conhece, e para Jesus, isso é bastante. O que nós estamos fazendo, basta. Só que esse basta aqui, gente, Jesus conhece o que vai no fundo dos nossos corações, né? De cada um de nós. Basta quando a gente está no caminho certo, né? É lógico que nós seremos, todos nós, né, chamados a prestarmos conta das nossas ações, né? E que as nossas ações possam ser ações mais voltadas para o bem do que ações, né, negativas. Na hora de prestar contas, né, quando a gente partir desse plano, que a gente consiga, ao prestar conta, pelo menos que a balança penda para o lado positivo, né? Estamos aqui nessa vida, estamos encarnados, temos condições de seguirmos adiante, focando nisso. E não nos preocuparmos demasiadamente com o que os outros pensam a nosso respeito, né? Que não nos sintamos ofendidos por algumas mensagens, por algumas coisas que as pessoas nos endereçam. Mas saibamos sim nos posicionar, desde que saibamos fazê-lo com gentileza, né? Respeitando o nosso próximo, mas a gente não pode deixar de oferecer a nossa opinião. E nem estar preocupado, minha opinião vai desagradar esse ou aquele. Lembre-se, Jesus, todo aquele amor, todo aquele carinho, né, não conseguiu agradar. Por quê? Porque ele disse não para uma sociedade falida na época moralmente. Melhoramos um pouco, mas a nossa sociedade ainda é uma sociedade falida moralmente, né? Então, se Jesus estivesse aqui neste momento que nós estamos vivendo na nossa humanidade, será que ele não seria crucificado, né, do jeito que foi na ocasião, lamentavelmente. Mas talvez fosse julgado da mesma forma, condenado da mesma forma, preso da mesma forma. Então, assim, nós precisamos evoluir, todos nós precisamos evoluir muito ainda,
né, para que a gente possa ter pelo menos a permissão de retornar a esse plano maravilhoso terreno e conseguir acompanhar um pouco dessa transição. E aí tem uma mensagem final, invariavelmente queremos ser aceitos nos meios ou no meio em que estamos inseridos. Para tanto, muitas vezes, aceitamos nos submeter às exigências e caprichos desse meio, deixando de lado a nossa individualidade e evitando oferecermos nossas opiniões. Assim, pouco a pouco, vamos deixando de ser verdadeiramente quem somos e agindo de tal maneira simplesmente para assegurarmos um lugar ao sol, ou seja, assegurar que eu continue nesse meio aí, nós vamos nos distanciando do Cristo e nós vamos nos distanciando do nosso verdadeiro eu. Nós vamos nos agredindo. Nós vamos não nos permitindo ser quem somos. E isso pode trazer doenças e desequilíbrios emocionais para todos nós. Qual que é o caminho que nós queremos seguir? Essa é a mensagem para que a gente possa, ao longo dessa semana, todos nós, refletirmos qual que é o caminho. Será que é o caminho agradando o outro? Ou é o caminho agradando ao Cristo? Quando nós estamos no caminho agradando ao Cristo, esse nosso eu aí, ele não está sofrendo nenhuma ameaça, nenhum abalo, nenhuma inconstância, né? Seu coração não está acelerando por causa de determinadas situações. Você não está precisando tomar um medicamento porque está depressivo. Oi? Ah, não, perfeito, seu Pedro. Não é egoísmo, não é esse eu. Não é do egoísmo. É de você não se infligir como eu posso dizer, demasiadas aflições, muitas vezes no caminho, né? Nessa tentativa absurda, né? De querer agradar o outro. Né? Então, o pensamento está focado aqui, é no Cristo, gente. É no Cristo. O caminho é com Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós seguirmos o Cristo, seguirmos os seus ensinamentos, nós não teremos dificuldade. Nós poderemos até ser alvo de agressão, disso, daquilo, mas nós não teremos dificuldade. Né? André Luiz, eu lembro que numa das passagens do livro do Nosso Lar, André Luiz, quando ele se encontrava nas câmaras de retificação, começando aquele trabalho dele, que ainda não tinha abandonado aquele médico carnal da encarnação ainda que ele estava, ele cometeu um equívoco, ele achou que ele já estava preparado para poder ajudar um desencarnado que estava lá. E ele recebeu toda aquela influência do desencarnado ali e ele desmaiou. Quando ele acordou, né, eu não lembro o nome da enfermeira que ajudava ele, Narcisa. A Narcisa falou para ele, você melhorou, não sei o que, tá tudo bem com você? Nossa, Narcisa, me desculpe, não sei o que. Ela falou assim, não, você não tem, porque ela já tinha orientado para ele, não vai, não faz. Aí ele foi pedir desculpa para ela. Ela falou, não precisa se desculpar, só peça desculpa com aqueles que se sentiram ofendidos. Você vê a evolução desse espírito, né? Então, assim, pedir desculpa é importante. Se você sentiu que você errou verdadeiramente, peça desculpa. Aí você se depara com um espírito desse jamais evoluído e fala para mim, pedir desculpa, você não me ofendeu. Que a gente possa seguir a nossa caminhada assim, não se sentir ofendido com tudo, milindrado com tudo, né? É uma geração é muito mimimizinho, é muita coisinha, né? A gente foi criado, eu vim lá de Bananal, lá da roça, lá, cidade com 10 mil habitantes, agora está com 9.997, que tem 3 fora de lá, eu, minha esposa, né? Então, assim, cidadezinha pequena do interior, né? A gente foi criado de um jeito que tinha problema de brincar, um botava apelido no outro, hoje em dia não pode absolutamente nada, tudo é contrário à regra. Eu acho que desde que a gente não tenha no coração que aquilo que você está falando está desrespeitando o outro, né? Que a gente possa viver tranquilo com a nossa consciência, né? Eu acho que as pessoas estão muito milindradas hoje em dia, nada se pode falar que ofende, né? Então, é lógico que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala para não desrespeitar ninguém, mas o mundo pode ser mais tranquilo, né? Então, o caminho está aí.
Cristo, caminho, verdade e vida. Era isso que eu tinha de mensagem para vocês essa noite. Se tiverem alguma dúvida que eu puder esclarecer, fiquem à vontade, façam as perguntas, tá? Sejam bem-vindos, tenham uma semana abençoada e reflitam um pouco sobre esse tema, tá? É muito importante que a gente entenda essa mensagem de Paulo era por conta realmente de um desvio dessa igreja, né? Ele tinha ido para a Arábia, né? Que ele estava nessa ocasião na Arábia, ele tinha deixado há tão pouco tempo a região das Galícias, e aí o pessoal já estava sofrendo influência e querendo, para ser bem aceito no meio que eles estavam inseridos, já estavam abandonando o Evangelho do Cristo. Jamais abandonemos esse Evangelho do Cristo, que é esse Evangelho que vai dar retidão, tranquilidade, firmeza e segurança para que a gente possa seguir adiante. Tá bom? Uma ótima e abençoada noite para todos com Cristo, e a gente já vai dar sequência à nossa outra parte. Tá bom? Do passe.